A intervenção de terceiras pessoas, obviamente, ela é muito bem-vinda, tanto num caráter estrutural, na construção de políticas públicas ou políticas coletivas para coibir a prática do bullying e do cyberbullying, mas também em âmbito individual, pessoal, aquela sensibilidade de se perceber uma violência que está acontecendo com alguém. Ok, talvez eu não tenha a influência ou a disponibilidade de participar de uma discussão pública para traçar políticas públicas contra esse tipo de conduta. Mas eu percebo que um vizinho, que um primo, que um amigo pode estar sofrendo ou praticando essa violência, e aí sim eu posso, no meu meio de convivência, tomar as providências ou as alternativas que estão em meu alcance para resolver aquilo e tratar aquilo de uma maneira preventiva, evitando-se, obviamente, que a situação escale e ocorra algo mais grave, tanto com a criança ou o adulto que pratica o bullying, como com a criança ou o adulto que porventura sofra esse tipo de violência. Bom, principalmente após o Marco Civil da internet, a edição do Marco Civil da internet, os provedores de internet, as plataformas de rede social, elas passaram a ter uma responsabilidade muito maior sobre a gerência das informações, sobre a privacidade dos usuários, mas também sobre as práticas que são verificadas naquelas plataformas. Então, no caso do cyberbullying, a gente indica a comunicação e a denúncia através dos canais da própria plataforma, porque obviamente qualquer plataforma que utilizemos, digital, pela internet, os termos de uso e as políticas daquela plataforma, elas coíbem e proíbem esse tipo de prática. Então, a primeira denúncia pode ser feita diretamente à plataforma para que haja punições, suspensão ou exclusão daquele perfil responsável pelo cyberbullying, e também, obviamente, isso não exclui a necessidade de comunicação à Polícia Civil e ao Ministério Público, seja através de comparecimento presencial a essas unidades ou através dos canais online de ouvidoria que também recebem esse tipo de notícia de crime. Quando o bullying, ao contrário do cyberbullying, praticado presencialmente, muitas das vezes, ou talvez na maioria das vezes, ele é praticado num círculo social, num espaço social de convivência, na escola, no futebol, na igreja. Então, nesses casos do bullying físico, presencial, propriamente dito, comunicação, no caso da escola, a professora, a supervisora, ao diretor ou a diretora, aos responsáveis administrativamente por aquela escola, por exemplo, em âmbito municipal ou estadual, porque é de interesse de todos que haja a redução ou a eliminação dessas práticas. A gente sabe que a eliminação ela é muito difícil, mas é de interesse de todos, pelo menos, uma redução. E uma crítica que a gente faz é a seguinte: o direito penal ele não consegue, por si só, resolver esses problemas. O direito penal, a gente fala, em âmbito jurídico, que é a providência mais severa e mais violenta do Estado, porque ela resulta numa privação ou numa restrição da liberdade. Então o ideal é que essas questões sociais, haja uma repercussão, uma punição administrativa, civil ou criminal, mas que esses problemas eles sejam trabalhados sob a ótica da prevenção, sobre a ótica da criação de políticas públicas de Estado, por exemplo, caso ocorra em escolas, das secretarias de educação, das redes de atenção psicossocial, para que a gente trate esse problema de modo estrutural e na raiz. Não fiquemos delegando todos os problemas que temos em sociedade ao direito penal, porque, repito, é uma ciência que existe, ela tem sua lógica de aplicação, de funcionamento, mas ela por si só ela não resolve esses problemas. Ela cuida tão somente da punição daquela pessoa que porventura cometeu um desses crimes. A intervenção de terceiras pessoas, obviamente, ela é muito bem-vinda, tanto num caráter estrutural, na construção de políticas públicas ou políticas coletivas para coibir a prática do bullying e do cyberbullying, mas também em âmbito individual, pessoal, aquela sensibilidade de se perceber uma violência que está acontecendo com alguém.
Ok, talvez eu não tenha a influência ou a disponibilidade de participar de uma discussão pública para traçar políticas públicas contra esse tipo de conduta. Mas eu percebo que um vizinho, que um primo, que um amigo pode estar sofrendo ou praticando essa violência, e aí sim eu posso, no meu meio de convivência, tomar as providências ou as alternativas que estão em meu alcance para resolver aquilo e tratar aquilo de uma maneira preventiva, evitando-se, obviamente, que a situação escale e ocorra algo mais grave, tanto com a criança ou o adulto que pratica o bullying, como com a criança ou o adulto que porventura sofra esse tipo de violência. A gente pode dividir com parâmetro na pessoa que pratica o bullying as modalidades de punição. A gente só considera penalmente punível a pessoa que ela é maior de 18 anos, né, um critério etário, e que ela tenha condições, né, psicossociais de entender que cometeu um crime e de se autodeterminar. Então essa pessoa ela pode e vai sofrer uma punição se ela praticar um delito. Então no caso dessa pessoa maior e imputável, há aquelas sanções que eu já disse com relação ao bullying, uma pena de multa, se não constituir crime mais grave, ou no caso do cyberbullying, uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa se não constituir um crime mais grave. Contudo, muitas vezes essa prática do bullying ela ocorre, por exemplo, em escolas, na primeira, na segunda infância, no ensino médio. Então, necessariamente, a gente está falando de pessoas que cometem e sofrem essas práticas, mas no parâmetro aqui da resposta das pessoas que cometem, que são menores de 18 anos. Então, o que a gente faz nesse caso? Como se dá a tutela dessas pessoas? No caso, os menores de 18 anos, eles são, quando praticam um ato análogo a algum crime, eles são regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E na lógica do Estatuto da Criança e do Adolescente, essas pessoas não podem sofrer, essas crianças e adolescentes, uma pena de prisão, né, seja de reclusão ou de detenção. Elas sofrem, na sistemática do ECA, medidas socioeducativas, né, que podem ser de advertência, de liberdade assistida, em casos muito severos e extremos de internação, mas a gente não trata os menores de 18 anos com o mesmo rigor e com a mesma modalidade de pena que a gente trata aqueles maiores de 18 anos. E além disso, para além das consequências criminais da prática do bullying e do cyberbullying, a gente pode também ter consequências civis, ou seja, a pessoa maior de 18 anos que pratica o bullying ou cyberbullying e é condenada por isso, além da repercussão e da consequência criminal, ela pode ser demandada pela vítima na justiça civil, né, para arcar com uma indenização por danos morais em favor dessa vítima que sofreu o crime. E no caso do menor de 18 anos que pratica esse crime, de fato é constatado que ele é o responsável e ele sofre aquelas medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais ou responsáveis por essa criança e por esse adolescente podem vir a ser chamados também a ressarcir a vítima civilmente em razão da prática desse ato análogo ao crime de bullying ou cyberbullying por aquela criança ou adolescente sobre a qual eles têm responsabilidade.